O infinito pode fascinar qualquer um que tente imaginar sozinho o número 1000, depois o número 1 milhão, depois 1 bilhão. Assim, sempre tentando imaginar realmente a quantidade, passo a passo. Depois de alguns passos, percebe que sempre haverá infinitamente mais passos que qualquer número alcançado. Esse experimento mental de sempre poder adicionar outro número é convincente, mas ainda há o paradoxo do infinito, que faz duvidar de sua existência. Imagine que uma pessoa e uma tartaruga querem fazer uma corrida, mas como a tartaruga é naturalmente muito lenta, ela recebe uma certa vantagem. Bem, depois de um tempo, a pessoa chega ao ponto onde a tartaruga estava no início. A tartaruga, é claro, também avançou um pouco. Depois disso, a pessoa vai chegar novamente ao ponto onde a tartaruga estava, mas ela também já terá avançado um pouco. Isso deveria continuar assim para sempre, por um tempo infinito. Então, na verdade, parece que a pessoa nunca conseguiria ultrapassar a tartaruga. Vocês podem tentar por si mesmos. O próximo exemplo, o universo. Ele é infinitamente grande. Em 1823, Heinrich Wilhelm Olbers deixou claro com um pequeno exemplo que o universo não pode ser infinito. Se o universo fosse infinito, a noite não seria escura. Haveria infinitas estrelas e a luz de cada estrela teria tempo suficiente para chegar à Terra. Assim, em qualquer direção, só veríamos a luz das estrelas e o céu nunca estaria escuro. Segundo a teoria do Big Bang, o universo seria infinito. Porque tudo começou com o Big Bang. Espaço, tempo e matéria só surgiram a partir disso. Isso significa que o universo já é tudo. Vivemos nele e esta é toda a existência, ao menos é o que se acredita. No entanto, também surge a pergunta: para onde o universo está realmente se expandindo? Será que por algum motivo não conseguimos imaginar que existe um limite superior, por exemplo, para os números? É contra a lógica, mas nesse ponto é interessante e válido se perguntar se talvez não existam infinitos números. Mas na matemática, a infinidade é usada o tempo todo, sem piedade. Muitas coisas lá são feitas uma vez para conjuntos finitos e outra vez para conjuntos infinitos. Também se consideram dimensões. Da mesma forma, é difícil imaginar a infinidade negativa, que também é usada nos cálculos. O que é, afinal, infinito negativo? Não daria para transferir isso de alguma forma para a nossa vida real? No fim dos anos 80, Georg Cantor fez uma descoberta chocante. Existem diferentes tipos de infinito. Essa foi uma descoberta revolucionária, porque isso também é algo que não conseguimos imaginar. Infinito é infinito, pensava-se. Como pode haver vários infinitos? Cantor criou, com a chamada teoria dos conjuntos, entre outras coisas, objetos que representam o infinito, como, por exemplo, os números naturais. Em conjuntos infinitos, um subconjunto próprio pode ter o mesmo tamanho do conjunto. Observe o seguinte exemplo interessante. Se olharmos para os números naturais a partir de 1 e para os números inteiros, à primeira vista poderíamos pensar que há o dobro de números inteiros do que números naturais. E mais um, o zero. Isso é só uma questão de como representamos os números naturais, podendo ser de outro jeito também. Dessa forma, cada inteiro teria um natural correspondente, tornando os conjuntos iguais. Nunca faltaria um número para os números naturais, nem para os números inteiros. Afinal, há infinitos de ambos. Disso se segue, há exatamente tantos números naturais quanto números inteiros, pois dois conjuntos são iguais quando posso fazer uma correspondência 1 a 1 entre seus elementos, ou seja, colocá-los frente a frente. É o caso aqui, mesmo sendo difícil de acreditar. Pois dá para ver que os números naturais estão definitivamente contidos nos números inteiros. O mesmo ocorre com os números pares, que claramente fazem parte dos números naturais. Mesmo assim, existem exatamente tantos números pares quanto números naturais? Porque aqui, novamente, podemos associar a cada número natural um número par? O mesmo vale para os números primos. Cantor mostrou que a quantidade de números racionais é igual à de naturais.
ou seja, as frações também estão incluídas. Isso é ainda mais inimaginável. Cantor precisou listar números racionais para associar cada um a um número natural, como no exemplo anterior. Cantor criou uma tabela em que o denominador aumenta à direita e o numerador cresce para baixo, ambos até o infinito. Para encontrar o número 41 sobre 332, vá 332 passos à direita e 41 para baixo. E aí você teria o número. Se você tivesse tempo infinito, faria a lista da seguinte maneira. Você vai em zigue-zague e escreve a lista. Você começa com o 0, depois o 1. Depois de escrever um número, você também coloca o negativo dele. O 5. E o menos 5. Depois o 2. E o menos 2. Em seguida o 3 e o menos 3. Se um número já apareceu antes, como neste caso o 2, ou seja, o 1 você não precisa escrevê-lo de novo. Assim, a lista estaria completa e você teria todos os números racionais. Assim, pode-se novamente associar cada número racional a um número natural, o que significa que há tantos números racionais quanto números naturais. Esse foi o método diagonal inicial de Cantor. No segundo método diagonal de Cantor, Cantor provou que existem infinitamente mais números reais do que números naturais. Nesse caso, surge um infinito maior. Ele demonstrou isso pegando primeiro apenas o intervalo de 0 até 1, incluindo o 0 e excluindo o 1. Ele mostrou apenas que, só nesse intervalo, já existem mais números reais do que números naturais. Ou seja, em relação aos números reais, deve haver infinitamente mais. Então, ele supõe que existe uma lista assim como antes. Para cada número natural, escreve-se um número real. Suponha que, para os primeiros números naturais, por algum motivo, esses números reais estejam associados. Então, procura-se um número que com certeza não está na lista, olhando para a diagonal. O procedimento é o seguinte. 0, depois observa-se o primeiro número. Ali está um 9, então você escreve qualquer outro número, por exemplo, o 0, e assim continua. Depois aparece um 4, escreva outro 0. Pode acontecer de aparecer um 0 ali em algum momento. Nesse caso, você apenas escreve, por exemplo, o 1. Se continuar assim, certamente terá um número fora dessa lista. Essa lista nunca seria completa, pois não existe uma lista dos números reais de 0 até 1. Só nesse intervalo, então, não é possível fazer uma correspondência, porque sempre haveria um número que não está nessa lista. Os conjuntos infinitos de Eben são chamados contáveis porque com tempo suficiente poderíamos contá-los. Mas os números reais não podem ser contados nem de 0 a 1, por isso os números reais são chamados de incontáveis. Com isso, ele provou que existem vários tipos de infinito, ou melhor, que existe um infinito ainda maior.